Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre colorização. Eu sou o Rafa, sou fotógrafo e videomaker na agência de publicidade aqui em Minas Gerais e eu fiz esse canal aqui para poder passar um pouco do meu conhecimento sobre o audiovisual. Eu já falei aqui sobre as ferramentas para você poder controlar a luz, então essa parte de captação já está encerrada, agora vai começar uma parte que particularmente eu gosto mais, que é a parte de colorização. Eu já cheguei a comentar antes sobre gravar em log. O log, ele basicamente vai estender o seu Dynamic Range, ele vai te dar uma flexibilidade maior entre o seu preto absoluto e o seu branco absoluto. Você vai ter mais informação para você trabalhar na pós. Eu separei aqui algumas imagens de uns trabalhos recentes agora que eu fiz e eu vou mostrar umas colorizações simples, colorização rápida que, cara, em 2 minutos tu consegue fazer e vai dar uma outra cara pro seu vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer lá na captação é ficar atento e não perder informação nas partes claras e nas partes escuras e gravar em log. Eu uso um programa que chama DaVinci Resolve. Na minha opinião, ele é o melhor programa desses que a gente tem acesso mais comuns, assim. Ele é um programa que consegue interpretar muito bem as informações que estão no arquivo e te dá uma flexibilidade muito boa na sua colorização. Essa primeira imagem que eu separei aqui, essa daqui é a imagem gravada em log, tá? Você dá pra ver que você tem muito pouquinho contraste, tem pouquinho saturação também. E principalmente aqui nos scopes você consegue ver que a imagem está bem compactada. Você tem uma flexibilidade muito boa para você chegar numa cor legal aí. Quando você grava em log, você pode perceber que isso daqui está muito compacto. Isso daqui é a informação que você tem no vídeo, tá? Toda a informação vermelha, a verde e a azul. Quando o gráfico encosta aqui embaixo, você está perdendo informação nas partes escuras. E quando o gráfico encosta aqui em cima, você está perdendo informação nas partes claras. Essa imagem, como ela foi gravada em log, ela não está perdendo informação nas partes escuras e nem nas claras. Isso é bom para a gente ter uma flexibilidade aqui na hora de editar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que ficou o final. E você consegue ver que aqui em cima ele encosta na parte clara. E aqui embaixo ele quase encosta também, em algumas regiões aqui ele encostou na parte preta, que a parte clara, mais clara aqui, provavelmente esse reflexo que tem aqui na faca, uma outra partezinha bem clara que tem aqui também, mas aqui não tem problema perder essas informações que eu tenho referência do que é branco, e no caso do preto, que provavelmente aqui na sombra, eu tenho referência do que é preto. Você não pode deixar que muita imagem fica perdida ali na parte clara ou na parte escura, mas é interessante que você tenha referência do que é o branco absoluto e o preto absoluto, tá? Tanto na aba de mídia, cut ou edit, só você clicar em qualquer uma delas, você pode pegar o arquivo e arrastar aqui para dentro, tá? Aí você arrasta aqui para baixo, que aqui é sua timeline. Ele já vai aparecer nessa aba de color. Eu vou apagar essas informações aqui, voltar lá no início, para poder editar junto com vocês, para vocês entenderem como é que funciona cada ferramenta e como é que funciona os Paranauê aqui. Primeiramente que eu vou dar um Alt S, vou dar 3 vezes, vou deixar esses 4 nós aqui, cada quadrinho desse aqui chama nó. No último nó, eu vou vir aqui nessa lupinha e vou colocar Color Space Transform. Aqui nesse Color Space eu vou colocar as informações que eu gravei o arquivo, tá? Cada câmera, cada situação é diferente. Eu já coloquei aqui as informações da minha câmera e aqui você já consegue ver uma diferença absurda. Só esse processo aqui você já consegue ter muito mais informação no arquivo do que se você tivesse gravado ele já colorido. Por que eu coloquei esse efeito aqui na frente? Aqui eu posso fazer um balanço de branco, posso fazer uma correção de curvas e alguma mudança de cor ali se for preciso, tá? No meu caso aqui eu só vou trazer uma exposição mais correta e eu vou estender o gráfico aqui para ter um contrastezinho um pouquinho melhor, tá? Só para você entender um pouquinho o gráfico aqui, essa parte superior aqui do vermelho, ele é responsável pelas partes mais claras da imagem. Aqui no meio mais ou menos, onde você tem essa parte aqui maior, por exemplo, é a informação responsável ali pelos midtones ali. Não é a parte mais clara e nem a parte mais escura. E aqui embaixo é a parte escura, tá? Meu objetivo aqui é estender esse gráfico para que ele ocupe a maior área daqui, sem perder muita informação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou estender um pouquinho para cima, vou aumentar um pouco a exposição, vou deixar ele no meio ali mais ou menos, e agora eu vou brincando aqui com a sombra. Prontinho, essa aqui é uma exposição legal, eu perdi um pouquinho de informação aqui embaixo, mas como eu falei, é importante que você tenha a referência do preto absoluto, tá? E a referência do branco absoluto. Eu não cheguei a estourar aqui em cima, mas já tenho uma noção do que é bem branco aqui. Eu tenho muita informação de vermelho, então eu vou precisar trazer um pouquinho de verde, um pouco de azul para poder equalizar o gráfico aqui, tá? Nesse segundo botão aqui nas barras, eu vou ter todas essas informações que eu preciso para poder mexer no gráfico. Esse Lift é a parte da sombra, o Gamma é a parte dos médios, esse Gain aqui é a parte do Highlight e esse Offset é a imagem como um todo. Como eu tenho muita informação aqui em cima, principalmente de vermelho, eu vou colocar um pouquinho mais de verde e um pouco mais de azul, para poder equalizar um pouquinho. Deixa eles mais ou menos ali no mesmo nível. Você está vendo que no cantinho aqui tem muito vermelho? Esse vermelho é da cenoura e do tomate. Eu não posso levar isso aqui como consideração, senão a imagem vai ficar muito azul. Então eu vou levar essa parte aqui que tem a parte maior, eu vou levar ela em consideração para poder equalizar os outros dois.
Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de azul, só para deixar os três pegando mais ou menos nessa linha aqui. Agora na sombra, eu tenho muito azul e muito verde em comparação ao vermelho. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho aqui no lift. Vou só subir um pouquinho de azul e um pouquinho do verde. Isso que a gente acabou de fazer aqui, equalizar essa parte de cima dos três, essa parte do meio aqui dos três e a parte de baixo aqui dos três, isso é bater o branco, isso é o white balance. Você poderia vir aqui nesse conta-gotas e clicar na parte neutra da sua imagem, só que o aplicativo faria isso de forma automática e eu acho importante você saber fazer isso na mão, entendendo como é que o gráfico funciona, porque nem sempre o automático vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes fica melhor até que o seu olho, mas é importante você saber ele fazer manualmente, tá? A gente ainda tem muita área para poder estender nas partes claras aqui em cima. Eu vou vir aqui nesse gain, que ele é o realce, e vou aumentar só ele aqui. Só para a gente tentar chegar lá em cima antes que estoure. Isso me abriu mais informação aqui nas partes das sombras. Ó. Eu posso vir aqui e descer um pouquinho, deixar um pouco mais escuro. Apertando Alt e D, você consegue ver o antes, se apertar de novo você vê o depois da sua imagem. E com essa edição rápida, simples desse jeito aqui, com menos de 2 minutos você vai conseguir fazer no seu vídeo, já consegue trazer uma cara muito melhor do que se você tivesse gravado isso daqui já colorido. Eu separei outra imagem para mostrar para vocês, que essa imagem aqui é um contraluz, tá? Lá fora tá bem claro, eu tive que usar um LED bem forte aqui para poder iluminar ela, mas você consegue ver que aqui eu não estou perdendo nenhuma informação, nem na parte clara e nem na parte escura, porque eu gravei em log, tá? Essa aqui foi a colorização que eu fiz usando aquele mesmo princípio do que eu mostrei para vocês agora aí. E aqui eu ainda assim não perco informação na parte clara e eu começo a perder aqui na parte escura, que provavelmente é da calça dela. Ou então dessa partezinha aqui, ó. Fazendo isso eu consegui ter informação lá de fora e informação aqui de dentro, sem ficar um contraluz muito forte, eu perder informação lá fora ou então aqui dentro. Essa ordem aqui dos nós não é assim à toa, tá? Tudo que tiver após esse nó de correção de cor, aquele Color Space Transform que a gente usou lá atrás, tudo que tiver a partir dele vai sofrer a influência que ele causar. Se eu pegar um conta-gotas para poder selecionar algum tom de cor aqui nessa imagem, ele vai funcionar melhor a partir desse nó aqui. Porque aqui eu já vou ter adicionado contraste e saturação e o computador vai conseguir entender melhor esse canal de cor. Só lembrando, com Alt S, você cria um novo nó na sequência aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui na prática, tá? Esse conta-gotas aqui, ele seleciona um canal de cor. Se eu vir nesse segundo nó aqui, antes da correção de cor que nós fizemos, se eu vir no segundo nó e tentar selecionar a pele dela, clicando aqui eu consigo ver a máscara, você consegue ver o quanto que selecionou da pele dela. Agora deixa eu mostrar aqui na frente, fazendo o mesmo procedimento aqui, usando o conta-gotas, você consegue ver a intensidade que é muito maior, tá vendo? Olha aqui a diferença e esse daqui, ó. Aqui você consegue ver que a pele ela ficou em muito mais evidência do que aqui, ó. Tá vendo que aqui ela tá fraquinha? Aqui ele separou muito bem, ó. Não pegou tanto da camisa e aqui, tá vendo? Ele pegou um pouquinho aqui também, ó, no anterior. Aqui ele já não pega nada. Aqui nesse primeiro nó, eu corrigi a exposição e o balanço de branco. A correção de balanço de branco é aquilo que nós fizemos lá para poder equalizar o gráfico. Fazendo assim, eu já entrego uma imagem melhor aqui para o Color Space Transform trabalhar, que ele vai aumentar minha saturação e meu contraste ali baseado nos codecs que foram gravados. A primeira vez que você abre esse programa aqui, a vontade de desligar ele e sair chorando, né? É muito botão, muita coisa, gráfico, roda de cor, tudo, você fica perdido, né? Mas você viu que é simples trazer a imagem do log para a imagem colorida. Em menos de 2 minutos a gente fez isso. A partir daí que a brincadeira ficou mais legal. Vou mostrar um negocinho para vocês. Esse vídeo aqui eu mostrei antes lá no meu Instagram, até fiz uma enquetezinha para ver se a pessoa conseguia identificar qual que era a cor original da roupa da Duda aqui no vídeo, tá? Na verdade, a cor da roupa dela é roxa. Eu fiz essa mudança no vestido dela, de roxo para marrom, para poder ficar com um pouco mais da cara, da identidade visual da empresa que a gente estava trabalhando. Tem alguns segredinhos ali para você conseguir fazer essa seleção de cor desse nível, sem que ele afetasse o restante da imagem. E esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo. E por hoje é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. É um assunto que eu gosto demais da conta. Lá no meu Instagram eu posto uns antes e depois de algumas colorizações que eu faço. Se você quiser acompanhar mais de perto, como eu já disse, é o primeiro link aqui na descrição. E é isso. Até a próxima. Valeu!